Bom, Aldo e Elvis, a gente preparou aí um conteúdo muito bacana para falar, inclusive da Brandly. Eu acho que quem é pai ou quem é mamãe, como eu, que sou papai, já deve ter ouvido ou ter visto a marca Brandly em algum momento. E para nós é uma história de muito sucesso, é uma história de muita harmonia. É um time a Dani, toda a sua equipe, o Jefferson e tudo mais, são equipes que tiveram uma equipe que teve uma sinergia muito grande com a Live SEO. A gente se conectou e poder falar do case deles é muito importante, porque é um pouquinho menos de um ano a gente conseguiu fazer uma mudança muito drástica no que diz respeito ao e-commerce da Brandly. Então, hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês, Elvis, Aldo e todos os assistentes aqui do E-Commerce Brasil, que sejam bem-vindos, estão aí em busca de conhecimento, que a gente vai falar rapidamente quais foram as estratégias e o que acarretou. Como é um case, e normalmente a gente não pode estar falando números, né? Eu gostaria de dizer, né, que a gente passou de tanto para mais de 6 dígitos em faturamento. Deveria dizer, eu gostaria muito de dizer, não posso dizer. Então, o que eu coloco com vocês? A gente conseguiu trazer algumas métricas e algumas estratégias. A equipe da Brandly super liberou essas informações a gente poder fornecer aqui para vocês. Como foi citado antes, a gente já atendeu mais de 300 projetos, nós temos na nossa carteira atualmente 200 clientes, somos aí, até o final do ano chegaremos a 100 colaboradores. Então, nesse momento, se torna muito importante que a confiança que o cliente nos dá, os dados que os clientes nos dão, é importante que a gente consiga fornecer somente aquilo que é permitido. Então, sendo assim, vamos falar sobre algumas estratégias, vamos pontuar. Juliana, nossa intérprete, seja bem-vinda, muito obrigado. Que o E-Commerce Brasil seja sempre para todos, sem limite para ninguém. O nosso conteúdo seja encaminhado sempre para todos. Vamos lá, como é que o SEO ele impactou no aumento de mais de 20% da conversão no E-Commerce Brasil? Mais de 20% no e-commerce da Brandly. Eu peguei ali rapidamente Pilbara, uma leitura dinâmica. Então vamos lá, como é que funcionou o nosso case? Primeiro lugar, todo projeto ele vai sempre caminhar com o seu primeiro passo, que é uma auditoria, o segundo passo, que é a atração, depois a gente começa a fazer. Como que funciona esse processo de auditoria? Em uma auditoria de SEO, isso independente se é a Live SEO, é qualquer agência, ou até mesmo você, varejista, que diz, olha, eu quero fazer, quero iniciar, como é que eu vou proceder? Você precisa auditar, você precisa saber. Porque se não fizermos uma auditoria, é mais ou menos, recentemente eu dei uma palestra no E-Commerce Brasil, num webinar, e eu falei que existe o SEO do País das Maravilhas, ou o SEO de Cristóvão Colombo, que é o quê? Cristóvão Colombo saiu navegando rumo à Índia e chegou até lá. E o segundo passo é quando a gente vai caminhando diretamente, como Alice no País das Maravilhas, que chega até o coelhinho e fala, e aí, para onde eu vou? Aí o coelhinho diz para ela, bom, qual caminho é o certo? Ele diz, qual caminho você quer chegar? Ela fala, não sei. Eu falo, então, meu amigo, qualquer caminho é válido. Então, nesse processo, a auditoria ela é um parâmetro, ela é uma bússola, ela é um norte a que deve ser seguido. É um planejamento. É aquela ideia, né? Nós brasileiros é difícil, a gente não é tão fã, a gente não gosta tanto assim de sair fazendo planejamento. Mas a nível de SEO, se você não fizer um planejamento, não fizer uma auditoria, caminho errado. Então, se faz necessário uma auditoria. E aí, quando a gente caminha com a auditoria, então a gente mapeia todos os processos, eu vou mostrar depois aqui desbravando, a gente vai para o processo de tração. O que é tração? Quando existe uma equipe que se conectou com a equipe da Brandly, com a Dani, Jefferson e todos os demais, e falou assim, olha, e agora? O que a gente faz? Bom, é bem simples. A gente iniciou todas as ações, toda a parte de on-page, tudo aquilo que precisava ser feito dentro do site, off-page, backlinks, autoridade, e também trabalhamos com um blog, que era um produto paralelo, caminhando de forma paralela ao e-commerce. E aí, quando a gente entra, vou desbravar com vocês alguns pontos mais detalhados, no blog, por que se foi feito importante, ou por que se viu necessário uma estratégia de blog? Porque a gente tem 3 tipos de keywords. Gente, busca aí no Google, tá lá Live SEO ali em primeiro lugar, mas só para vocês entenderem. 3 tipos de keywords, informacional, navegacional e transacional. Transacional, eu trabalho em cima do e-commerce. Navegacional é branded, seria roupas da Brandly. Então, automaticamente o Google vai te colocar. E informacional era como looks infantil, tendência de moda infantil para primavera, para outono, para inverno. Então, são palavras-chave, são keywords que necessita uma análise de tutorial, de inspiracional, no conceito informacional, que aí é o blog que responde. Então, eu vou também detalhar um pouquinho mais a estratégia que a gente teve com eles com o blog. Aí entramos. Como é que a gente faz uma auditoria de SEO? A gente olha a parte técnica, a parte de estrutura,
a parte de SEO de conteúdo. Então, aqui é um exemplo de um dashboard que foi montado. Então, tem mais de 20 páginas, né, a nossa auditoria. Aqui eu vou colocar para vocês esses 3 pontos e o quarto ponto que não foi conectado aqui, que eu vou destacar também. Então, é a parte de SEO técnico. Tudo aquilo que é status code, código de resposta, velocidade do site, a gente precisou melhorar, é uma plataforma muito conhecida, então a gente precisou fazer essas otimizações. A parte de estrutura, toda a arquitetura web que era disposta ali, a gente precisou modificar, então a gente fez uma conexão muito positiva com a agência de evolução deles. Então, houve ali uma conexão com a gente fazia a consultoria, demandando as ações, aquilo que a gente tinha acesso, colocava a mão na massa, a gente fez, ou senão a agência de evolução deles fazia. E aí a parte de SEO de conteúdo. Então, analisamos todo o SEO de conteúdo do site, tudo aquilo que era disposto, como que ele era entregue ao usuário para conferir se a intenção do usuário era compatível. Imagina você, varejista, que tem uma loja de calçados. O seu conteúdo precisa responder sobre calçados. É tênis esportivo? Precisa responder sobre tênis esportivo. Alguém está buscando modelo de tênis com placa de carbono. Então, peraí, você quem responde? É o blog. Comprar um tênis com placa de carbono. Quem responde? O e-commerce. Então, esses exemplos de keywords, que aí a gente coloca como informacional ou como transacional, é a forma que a gente conseguiu atuar dentro da Brandly, colocando aquilo que se trata da parte do e-commerce e na parte do blog. Quando a gente foi para o gerenciamento do projeto, na atração, a gente usou uma ferramenta que é chamada Basecamp, uma ferramenta de gestão de projetos, que é um exemplo que aí houve toda a comunicação e toda a relação. Vocês falam assim, Lucas, eu devo te contratar para ter resultado de SEO? Não. Você pode ir para Conversion, que também é patrocinador aqui, Hedgehog, lá do Felipe, pode ir para a Agência Mestre, para qualquer outra agência. Mas é muito importante que você tenha ali uma ferramenta de gestão de projetos, com deadline, com KPIs, com uma ótima comunicação e que favoreça você, lojista. Lucas, como assim? Você está falando o nome de concorrentes? Claro que sim. Você acha que eu vou conseguir atender 10 mil projetos? Não. E ter concorrentes é bom, porque a gente consegue ali aumentar nosso nível. Então, dessa forma, eu coloco isso para vocês. Pensem no processo de tração. Eu estou contando um case, não necessariamente para você construir essa história, precisa ser conosco. Precisa ser com SEO e muito bem feito. E a gente vai para o terceiro passo, que é quando a gente fala do SEO on-page, que foi uma das coisas que a gente fez, que é o quê? Aqui coloquei 5 aspectos. Primeiro, Spider Trap. O que é o Spider Trap? É uma armadilha do robô. Pensa que o Google, eu já comentei com vocês em uma outra palestra, que o Google rastreia, ele indexa e ele ranqueia. No processo de rastreio, em diversas situações, o que estava acontecendo? Quando vinha o Google rastrear o site da Brandly, ele simplesmente se perdia em URLs infinitas. Então, aí a gente consegue entender que, ao corrigir isso, a gente fazia que o Google tinha uma análise, uma leitura do site muito melhor. No segundo ponto, que a gente entra aqui com os dados estruturados, é quando a gente consegue, por exemplo, organizar as informações, para quando o Google vem ler, tenha todas as informações organizadas, dispostas de forma adequada e correta para o Google, para sua leitura, posteriormente para sua indexação, consequentemente para o seu ranqueamento. E aí a gente corrigiu o sitemap, que tinha uma série de problemas, eles nunca tinham tido uma agência de SEO séria. Então a gente conseguiu aplicar o sitemap, fazer que ele estivesse de uma forma adequada, otimizamos as estruturas de categoria, toda a sua árvore de categorias, que desde a sua implantação na atual plataforma vinha com uma série de dificuldades e não adequação à intenção do usuário. Também foi corrigido. E aí, geramos e construímos textos de categoria que a gente pôde também trabalhar com o quê? Com a parte de off-page. Como assim, Lucas? Peguem esse terceiro ponto aqui. Quando a gente tinha a parte de link sculpting, né? Pense assim, off-page é tudo aquilo que eu tenho fora do meu site, tudo aquilo que falam do meu site, seja de backlinks, de links, tudo aquilo que eu tenho disposto. Pense que da seguinte forma ocorre. Com a Brandly, é uma marca muito conhecida, vende internacionalmente, tem uma série de produtos, ou seja, tinha uma série de sites também dando links para a Brandly. Então, o que a gente imagina? Imagina não, o que acontecia? Havia já uma série como Globo falando, Abril, revista Tititi, falando assim, a modelo X, o filho dela tá com a roupa da Brandly, a Gisele Bündchen com o piazinho dela aqui também tá com a... Então, assim, havia uma série de backlinks de contexto off-page que era linkado até nosso site. O que nós fizemos? Link sculpting, através do quê? Dos textos de categoria, que são esses aqui, que nós fizemos dentro do site. Então, ao ter esses backlinks, nós aproveitamos ele e dividimos eles para suas categorias e subcategorias de uma forma adequada.
Também aproveitamos uma série desses backlinks estavam quebrados, ou seja, ia para páginas inexistentes. A gente foi lá, a gente corrigiu, criamos essas páginas ou redirecionamos elas. Então a gente também fez o reaproveitamento. Então essas 3 estratégias, além de criação, que a gente também criou backlinks, mas foi muito pouco, foi uma estratégia muito sutil de criação, foi muito mais aproveitar aquilo que a gente já tinha. Por quê, Lucas? Você deve me perguntar. Existe uma série de SEOs ou gurus da SEO aí na comunidade brasileira dizendo que backlink é o mais importante. E a gente vai dizer que não. O backlink é se você souber aproveitar aquilo que você já tem, quando é uma marca como a Brandly, por exemplo, se você souber aproveitar a marca, os backlinks que você já tem, a autoridade já construída, você faz um aproveitamento, uma adequação e utiliza isso pelo site inteiro. E por quinto, e não menos importante, a gente entra aí com a parte do blog, que foi a sua criação, sua readequação, porque o blog já havia, ele existia com um monte de conteúdo, beirava mais de 10 mil posts. Então, uma das estratégias que a gente fez, que não está colocando aqui, é o Content Pruning. O que significa isso? Uma poda de conteúdo. Então, a gente foi lá, pegou todo esse conteúdo, fomos limpando, atualizando. Limpando, atualizando. Lucas, como assim? Excluindo o conteúdo? Obviamente, havia uma série de conteúdos que não se fazia necessário, que não era útil. Com isso, a gente conseguiu trazer usuários com uma intenção adequada para aquelas mamães, aqueles papais que queriam comprar uma roupa para o seu filho, para a sua filha, diretamente com a sua intenção sendo suprida de uma forma informacional. Ou seja, eles estavam buscando se jeans combinava com não sei o quê, roupa de pajem, roupa, enfim, uma série de keywords que a gente poderia resolver, e a gente resolveu isso com o blog da Brandly. E aí a gente vem com o quê? Iniciamos com a parte de produção, 2 blog posts, produção de post pilar e post satélite. O que significa isso? A gente criava um post central e aí uma série de posts que a gente fazia para que esse daqui tivesse resultado. Isso é a ideia do conteúdo unicórnio, ou unicorn content. Tem até dentro da Live SEO, hoje tem um post explicando sobre esse conceito. Que é o quê? Dentro de um monte de conteúdo, alguns se destacam. E aí a gente entrou depois com os posts de fundo de funil, que nos auxiliou para quê? Para que houvesse um aumento de 20%. Então a gente teve 2 aumentos que precisamos colocar aqui e foi muito legal porque a gente mandou para o E-Commerce Brasil uma forma e aqui a gente puxou outra. O que é? Dentro do blog, a gente aumentou usuários, deu 75% ou 80%. Mas ali dentro a gente aumentou 20%, o que era usuários que vinham convertiam mais. E dentro do site, ou seja, sem a estratégia do blog, somente com o SEO, em todos os canais. Lucas, mas espera um pouquinho, você está me dizendo que aquilo que você faz em SEO, você vai afetar outros canais? Sim, tema da última palestra. Por quê? Quando a gente trata do SEO, a gente está melhorando velocidade, UX, intenção do usuário, conteúdo dentro do site, aspectos de conversão. Então a gente está fazendo que a usabilidade e tudo aquilo que gira em torno do conceito de conversão, que é vender mais, que cada usuário que entra eu venda mais, a gente trabalhou com o SEO. Para isso, com esse resultado, somente trabalhando com o SEO, o site da Brandly teve 20% a mais de conversão. Ou seja, que cada 10 usuários que entram, a gente conseguiu fazer que 20% a mais desses 10 usuários tivesse uma conversão, ok? Tivesse uma realização, uma transação, fizesse uma compra. Que queira ou não, você lojista, imagina comigo que se você tem 10 usuários entrando na sua loja física e comprando, de repente começa a ter 12. Se você tem 100, tem 120. O que significa isso? 20%. É matemática simples. Agora imagina que você não precisa aumentar tanta quantidade de usuários. Com a mesma quantidade de usuários, sem sobrecarregar teu servidor, teu site, você consiga ter 20% a mais de vendas. E que? Somente no SEO? Não, no seu site por completo. Porque o SEO favorece todos os canais. É isso, Aldo e Elvis. Espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha transmitido para todos vocês. Aqui está um exemplo de cases, né, como Brandly, Venture, Maria Filó, Capodart, uma série de marcas que nós atendemos e estaremos à disposição, tanto no salão de negócios para tirar dúvidas sobre o case, como também para poder ajudá-los e orientá-los depois com qualquer conteúdo de SEO que você, lojista, tenha dúvidas. Muito obrigado, Elvis, muito obrigado, Aldo, muito obrigado, E-Commerce Brasil. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!